Apocalipse capítulo 12, versículo 4, o ponto 1, que diz a cauda do dragão. Então, João viu esse grande dragão com 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas, e João diz, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Bom, essa parte da revelação, tudo indica que João está tendo uma revelação do que o querubim ungido fez nas regiões celestiais, levando 1/3 dos anjos a pecar. Então a sua cauda levou 1/3, a terça parte das estrelas do céu. As estrelas do céu aqui é uma referência aos anjos. O comentário diz, o termo levou, a cauda do dragão leva 1/3 dos anjos. O termo levou é tradução do termo grego sirei, que seria mais bem traduzido por arrastou. O termo arrastou demonstra bem o que o dragão fez com os anjos no céu e com os homens na terra, mas não conseguiu fazer com o filho da mulher. Então ele conseguiu levar 1/3 dos anjos à queda. Os homens também, sabemos o que aconteceu com a humanidade, era um casal, 100%, lá, 1/3. Mas quando ele vem no seu intento de tragar o filho da mulher, ele não vai conseguir. O comentário prossegue. A descrição é semelhante à profecia de Daniel, que descreve o engrandecimento do dragão até o exército do céu, derrubando e pisando. Daniel 8:10, que diz, e se engrandeceu até ao exército dos céus, e a alguns do exército das estrelas deitou por terra e os pisou. Então, essa expressão os arrastou é para descrever o que o dragão faz. O termo dragão aqui é uma referência ao que era chamado de dragão, que era o crocodilo do Nilo, que tinha olhos vermelhos. Então, certamente é uma referência usando aquele dragão. Por quê? Aquele dragão ele pegava as vítimas, fossem animais, era muito comum animais que fossem beber água, ele mordia e arrastava. Então, por isso o termo sirei, ele seria bem traduzido por arrastar. Então, o querubim ungido, ele arrastou os anjos, levou alguns anjos ao pecado, 1/3. Assim como o crocodilo pegava na vítima, arrastava ela para dentro da água, afogava essa vítima e depois balançava a cabeça e arrebentava a vítima toda. Ou seja, todos os anjos que caíram, todos eles hoje, eles são pisados por Satanás. Eles foram arrastados e hoje eles são pisados por Satanás. Também aos homens que o servem, O comentário prossegue. A revelação retorna ao momento da queda do querubim ungido, quando ele conduz ao pecado a terça parte dos anjos. Nesse momento, Satanás caiu do céu e foi lançado por terra. Bom, eu vou ler esse trecho de Isaías, que muitos discordam, alguns agora estão discordando de que seja uma referência a Satanás, tá bom? Porque o contexto, ele fala de reis, ou um determinado momento, rei da Babilônia, rei de Tiro. Ezequiel também vai usar esse paralelo, falando de homens que se consideravam deuses, por causa do orgulho, por causa da ambição, e ele também fala do querubim ungido, e que ele peca e se torna Satanás. Isaías 14, versículos 12 a 15 diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra. Então, esse princípio já deixa bem claro esse título, caíste do céu, estrela da manhã, é uma referência realmente ao querubim ungido, ok? Que ele caiu por terra. Tu que debilitavas as nações. O termo nações nem sempre também é uma referência a povos comuns. Às vezes é usado para descrever uma grande quantidade de pessoas. Por isso que
que o termo nações aparece lá na Nova Jerusalém, mas não é que vão existir separação de nações lá, tá ok? Então aqui pode estar fazendo referência tanto às nações, né, que o rei da Babilônia dominava, tá bom? Quanto à grande quantidade de anjos que o querubim ungido liderava. Versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus. Então, estrelas de Deus é uma referência normalmente aos anjos. Tá bom? Então, o querubim ungido está dizendo que subiria acima do subiria ao céu e acima das estrelas de Deus. Agora, observe que o que o pecado faz, né? Ele, podemos dizer que ele estava, vamos dizer, num ponto mais alto das estrelas de Deus. Ele só não dominava sobre elas. Ele era servo, mas como querubim ungido, ele fazia parte da classe mais alta de anjo e ele era um querubim ungido. Então ele liderava até os outros anjos, até os outros querubins. Ele só não dominava sobre eles, ele só não recebia adoração. Mas agora ele quer o quê? Ele quer subir acima das estrelas de Deus, ele quer criar um trono para ele, ele diz, exaltarei o meu trono. Prosseguindo, exaltarei o meu trono e no meio da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, claramente, esse texto aqui, ele está falando do querubim ungido. Não pode estar falando dos homens comuns, Faraó, o rei de Tiro, porque eles não tinham nem mais essa noção de Altíssimo. Agora, o fundador da Babilônia, esse tinha esse mesmo sentimento. Então, talvez Isaías estivesse falando daquele fundador da Babilônia, Nimrod. Por quê? Porque, segundo Flávio Joséfo, Nimrod ele fez um desafio direto a Deus. Segundo Flávio Joséfo, ele diz que ele iria vingar os seus antepassados que foram mortos no dilúvio, que ele iria se vingar de Deus. E a sua mãe diz que ele morreu e foi executar essa vingança, que ele foi ser Deus também, semelhante ao Altíssimo. Então isso era próprio da Babilônia. Então, apesar dos egípcios, até o imperador da Babilônia daqueles dias, já não terem mais essa noção de Altíssimo, de um Deus Altíssimo, eles, pelo jeito, já tinham até esquecido e tinham o dilúvio como uma lenda qualquer, tá bom? E o versículo 15 conclui, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Apesar de Ezequiel profetizar que o querubim ungido era mais sábio do que Daniel, ele acabou por cair. Veja, em Ezequiel 28, versículo 3, novamente está sendo feita uma comparação falando, né, de homens que se engrandeciam e tinham um sentimento semelhante ao de Satanás. Aqui, Ezequiel capítulo 28, está falando do rei de Tiro. O rei de Tiro era um dos maiores representantes da religião da Babilônia no mundo, da religião de Nimrod. O rei de Tiro, ele era também o rei dos Sidônios, de onde sai Jezabel, de onde surge Baal, que muitos concordam que seria uma representação de Nimrod, e eles sacrificavam pessoas. Era assim a maior representante da pior religião do mundo antigo, que era a Babilônia, e que domina até hoje, no caso, na pessoa da Igreja Católica, né? O comentário prossegue. Tudo indica que a queda do querubim ungido ocorreu entre os versículos 1 e versículo 2 de Gênesis. O versículo 1 descreve a criação de todas as coisas. O versículo 2 descreve a terra sem forma e vazia, que teria chegado a esse estado devido à queda dele, devido à queda de Satanás, devido à queda do querubim ungido, melhor dizendo. Veja, Ezequiel capítulo 31, eu vou ler os versículos 15 e 16, que diz o seguinte: assim diz Adonai Yahvé,
No dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto. Fiz cobrir o abismo por sua causa. E retive as suas correntes, e elas detiveram-se. E cobri o Líbano de preto por causa dele. E todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Versículo 16. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas se consolavam na terra mais baixa. Bom, esse texto aqui, de Ezequiel 31, versículos 15 e 16, usa a expressão, fiz que houvesse luto, cobri o Líbano de preto. Provavelmente é uma descrição do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz que havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, não havia luz chegando na terra. Ok? Então, o luto e o preto está descrevendo aquele período de trevas sobre a face do abismo. E também as árvores, de um jardim que havia, então, uma hipótese, nessa terra original, todas se consolaram na terra mais baixa. Por quê? Porque a terra teria sido submersa na água. Ok? No princípio criou Deus os céus e a terra, e quando chega no versículo 2, e havia trevas sobre a face do abismo, e a terra então estava sob as águas. Ela teria passado por um estágio anterior e depois ela então ter se tornado sem forma e vazia e também ter sido submersa na água.